Olá, queridos, graça e paz. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse encerramento da semana de intercessão. Caiu para mim o tema propósitos de Deus para as nossas vidas. Propósito de Deus para as nossas vidas. Eu achei muito interessante, porque logo no início, quando nós começamos a trabalhar com os pequenos grupos, nós estudamos um livro chamado Uma Vida com Propósitos e nós aprendemos nesse livro que não estamos aqui por acaso, que Deus tem um plano geral e cada um de nós faz parte desse plano geral, embora nós tenhamos também os nossos projetos, os nossos planos, mas todos nós fazemos parte de um plano geral de Deus, de um propósito geral de Deus. Então, o que eu gostaria de dizer aqui é que Deus tem os seus propósitos em todas as coisas. Quando você lê Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Salomão diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, para todas as coisas há um tempo e para todas as coisas existe um propósito. Estamos vivendo essa pandemia e muita gente se perguntando como, por quê, para quê, mas que coisa horrível e tal. Mas olha, para tudo há um propósito. Quanta gente está sendo despertada a ler mais a Bíblia, a orar mais? Quantas pessoas estão dando um valor maior à condição de irem a uma igreja, adorar em comunhão, adorar juntos e muitas outras coisas mais. Outra coisa, Deus tem propósitos gerais e propósitos específicos. Por exemplo, um propósito geral de Deus. Deus deseja que todos sejam salvos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo diz assim a Timóteo: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o propósito de Deus é que todos sejam salvos. Esse é um propósito geral de Deus. E qual seria um propósito específico ou um propósito pessoal? Poderíamos citar vários, né? Poderíamos citar Daniel, poderíamos citar os amigos de Daniel, poderíamos citar Lázaro, né? Que Jesus demorou 2 dias para visitá-lo e ele então veio a falecer e 4 dias depois Jesus aparece lá, mas havia um propósito. Deus seria glorificado naquela ressurreição e muitas pessoas seriam transformadas e creriam através daquele testemunho. Então, um propósito específico, eu coloquei aqui o de José. José foi vendido como escravo pelos irmãos, ele foi parar na casa de Potifar, que era oficial de Faraó, serviu com fidelidade, mas foi vítima da esposa de Faraó, que lançou calúnias sobre ele e ele foi preso. Na prisão, ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro mor, e eles foram, um foi morto, como foi interpretado por ele, o outro foi reconduzido ao seu posto. Se esqueceu de José, mas houve um momento em que Faraó teve um sonho, e aí então o copeiro se lembrou, mandaram chamar José. José não só interpretou o sonho, como apresentou um plano econômico para enfrentar a crise que viria. Então ele foi colocado como governador do Egito, a pessoa de maior autoridade depois de Faraó no Egito. E aí, quando ele se revela aos seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 45, versículo 5, ele vai então revelar qual o propósito de Deus em tudo aquilo, né? Ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida, no meio daquela fome toda, não só a família de José, ela se salvou da fome, como toda a humanidade naquele período ali, o mundo inteiro teve que recorrer ao Egito para não passar fome. Então, meus amigos, vocês veem aí que para tudo há um propósito, não é isso? E às vezes nós ficamos numa situação difícil e às vezes até sentimos que como se fosse uma injustiça de Deus. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não nos ama? Claro que Deus nos ama. Nesses momentos nós temos que lembrar, primeiro, que Deus criou todas as coisas perfeitas, criou o mundo perfeito e criou o homem perfeito. Mas por causa do pecado,
por causa da queda do homem, então toda sorte de sofrimento e doenças vieram sobre a face da terra. Mas Deus nos ama de uma maneira tão grande, isso está escrito lá em João 3,16, que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso deve ser o nosso consolo, isso deve ser o nosso maior conforto. Saber que Deus nos ama a ponto de entregar o seu Filho por desejar estar conosco e estar conosco. Agora, o fato de nós passarmos por dificuldades e problemas não significa que Deus se esqueceu de nós. Deus tem propósito em todas as coisas. Paulo vai dizer assim, olha, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, né? Nosso Senhor. E em outro texto, lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu desejo, a sua vontade. Então eu quero que você saiba que ele é sensível ao nosso sofrimento. E lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, está escrito assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, Deus não esquece de você, meu irmão. Deus é contigo. E quando você passar por qualquer coisa, se lembre que Ele está no controle e Ele tem propósitos para a sua vida, tem propósitos naquelas circunstâncias e tem um propósito geral que é nos dar o fim que todos nós desejamos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida.